milhares de assuntos que lhe ocupam a mente e, por vezes, lhe tiram o sono, há um que deixa a Anitta petrificada, tornar-se obsoleta ou esgotar-se em si própria. Esse medo dá lugar a uma procura constante de conhecimento e inspiração, lançando a Anitta num frenesim. Sim, porque a Anitta não se contenta com estar informada. A Anitta quer estar na crista da onda, o que, tendo em conta o ritmo de inovação e mudança atuais, significa que a Anitta nunca descalça os patins, ou, mais apropriado, nunca desliga as antenas. Por entre fórmulas e receitas, mapas, bússolas e radares que buscam a inovação e a inspiração, a Anitta tem também de aprender a desligar e deixar o cérebro aborrecer-se e fazer o seu trabalho, ligar a imaginação. No episódio de hoje, a Anitta parte em busca da inspiração, com a esperança de não se perder a ler o mapa. Olá, Eli! Olá, Billy! E anda onde é que tu andas? Estás ligada com as antenas ou desligada para ver se produzes alguma coisa? Agora estou desligada. Nos últimos dias tenho deixado o cérebro fazer o seu trabalho. Mas foram, eu diria que os últimos 4 meses muito intensos de radares ligados. Aliás, mais do que radares, GPS, a força toda em modo investigação obsessiva. Portanto, foi assim, estava a sentir que agora precisava de deixar as coisas assentarem, claramente. O que é que para ti significa mesmo na prática teres as antenas ligadas? Onde é que pesquisas? Conta-nos tudo. Eu tenho hábitos já muito enraizados, de uma forma mais técnica, se pode dizer assim. Todos os dias navego no Flipboard ou no Feedly, que são plataformas agregadoras de conteúdo, e tenho todos os temas que me interessam lá, desde fotografia, a evolução do marketing, inovação, tecnologia, praticamente tudo, música, arquitetura, e é uma boa forma de ir encontrando, de ir lendo, de ir sabendo o que é que está a acontecer, de encontrar ali alguns temas que depois vou aprofundar. Mas todos os dias faço isso. Acho que não deve haver nenhum dia em que não abra o Flipboard ou o Feedly para fazer isso. Portanto, estou sempre a ler. Dá-me gozo, também dá-me gozo saber o que é que está a acontecer. E depois, mais especificamente, tenho algumas assinaturas de revistas, tipo a Harvard Business Review, a Monocle, já tive a Wallpaper, depois deixou de ser tão interessante para mim. Mas estas duas, essencialmente, são as que não falham, são aquelas que estão sempre no radar. E depois também muita conversa com pessoas de áreas diferentes, têm conhecimentos diferentes. A partir do momento em que a sementinha está lá, depois vou à procura de temas em específico e faço pesquisas mais intensivas. Eu tenho a sorte de, em alguns dos projetos, isso ser a entrega, não é? Isso ser o serviço que eu tenho de prestar. Por exemplo, a definição de tendências, mega tendências em alguns setores, e acabo por ter juntar os dois, juntar o útil ao agradável, basicamente. Eu nos últimos meses estive exatamente a fazer isso, que foi definir tudo que era rever megatrends, ver que evolução é que estavam a ter, e microtrends mais específicas, mais a acontecer no momento, e mais respostas de setores em específico para isso. E então é assim um mergulho, é uma imersão tremenda, pesquisar tudo e mais alguma coisa, muito, muito trabalho de pesquisa, muito assegurar que depois as coisas batem certo, que não são só modas, que são realmente tendências, mas já é um trabalho natural. E essa parte é fácil, essa parte é a parte que é mais fácil. Depois o problema é deixar as coisas assentar e deixar que chegas a uma altura em que tens de parar um bocadinho e também deixar tudo assentar, porque senão estás constantemente naquela correria de e agora, e o que é há mais, o que há de novo, o que é que está a acontecer? Mas tu tens
sentes isso, imagino, ainda de forma mais premente, não? Em termos de inspiração para as tuas criações. Eu sinto um overwhelm, uma sobreestimulação imensa por todas essas coisas. Eu não poderia fazer esse trabalho que tu fazes, porque acho que passaria noites sem dormir. Eu acho que iria mesmo passar mal com isso. Então, porquê? Porque Excesso depois. de estímulos? Sim, completamente. Para mim isso não funcionaria. Eu tive que reduzir, eu desinstalei coisas do meu telefone, tipo, desinstalei quase tudo. Depois, no telefone anterior, comecei a ficar sem espaço e então ele começou-me a fazer o offload das aplicações que eu não usava tanto. E então cheguei à conclusão que foi maravilhoso. E ainda, agora tenho um telefone com mais espaço e ainda não voltei a fazer o download dessas aplicações que eu tinha. E chego à conclusão que eu uso basicamente o WhatsApp para conversar com a família, para conversar com colegas se for preciso, para falar contigo e organizarmos aqui um bocado. Não, a gente não organiza aqui, organiza no Trello. Depois tenho o Trello também no telefone que me dá jeito. E depois tenho o Instagram e tenho a BBC, basicamente. Ok. Tenho também o e-mail, mas tenho pouco mais coisas. Ou seja, tenho muita coisa, mas que está toda fora do telefone. E eu cheguei à conclusão que eu tenho que afunilar, completamente afunilar se calhar não é afunilar, é só apagar mesmo e desligar de uma série de coisas. E o Instagram eu vejo, mas assim com muito conta, peso e medida, porque cheguei à conclusão que quase que fisicamente me sentia mal se ficasse muito tempo. O Instagram é um buraco negro e eu caio no buraco negro muitas vezes. Atenção, Ok. não estou a dizer que sou imune ao buraco negro porque não sou. Ok. E o Instagram serve-me, por um lado, sim, também para ver outras coisas e tomar conhecimento e seguir e não sei o quê, mas tem mesmo que ser com muita conta, peso e medida. E eu estou lá um bocadinho e às vezes vejo 2 ou 3 fotografias no feed, mas depois vou só ver, a responder a mensagens e a comentários, não sei o quê, depois fecho porque senão é mesmo, sinto mesmo um excesso de estímulo e sinto que estou a derivar recursos mentais para ali que não estou a conseguir pôr noutro sítio. E no momento em que eu fecho o Instagram já os posso dedicar a outro sítio. Ok. E Eu, sinto mesmo isso. No Instagram sinto mesmo isso. Em relação, por exemplo, a notícias, isso assim, eu não vejo nada na televisão. Não vejo notícias na televisão porque cheguei à conclusão, para além daquilo interferir com a rotina do jantar e da cama e não sei o quê, mas muito antes disso, interferia com o meu bem-estar. E portanto eu deixei de ver televisão, ver as notícias na televisão. Tudo o que eu vejo basicamente é gravado ou é por streaming e passo os intervalos à frente, tudo isso. Portanto, às vezes dizem-me: Ah, pá, viste aquela publicidade? Nunca vi nada. Nunca vi nada, eu tenho que ir ver, tenho que ir procurar de propósito, porque senão nunca vejo nada. E então vejo as notícias todas ou no telefone ou no computador, normalmente no telefone. Vejo a BBC porque acho que é bastante neutra, fidedigno. Ok. bastante, exceto em tudo o que tem a ver com a família real, que aí deito-me ao ar. Please. Mas em relação aos outros assuntos, acho que é bastante neutra e gosto de ver. Claro que depois também vou espreitar alguns jornais portugueses para ter um bocado a visão do que é que se está a passar por cá. E vejo pouco mais. Recebo assim algumas newsletters com apanhados de notícias, mas também só vou ler as coisas que me interessam mais. Senão eu fico completamente overwhelmed. E o que eu observo em mim e eu observo também nas minhas filhas é que não é tanto. Como é que eu ia te explicar? Não é tanto ter aqueles blocos de tempo infinitos para fazer coisas, é simplesmente desligar e ter aquele momento de. Observo nelas e acho que tem paralelos em mim. Desligar e ter aquele momento delas me dizerem: Mãe, mas eu não tenho nada para fazer, que seca! Isso é horroroso. E depois aí é que surgem as ideias muito giras. Sim. Sim. E eu observo isso nelas e em mim também observo.
não tenho nada para fazer que seca, porque tenho sempre muita coisa para fazer, mas às vezes sinto que preciso ou de parar um bocadinho de fazer este trabalho porque já estou a ficar aqui um bocado saturada ou assim, e dedicar 1 hora a outra coisa qualquer. Por exemplo, esta manhã, eu no final da semana passada cheguei à conclusão de que uma amostra de tricô que eu estava a fazer não ia funcionar e fiquei um bocado aborrecida com isso. E então esta manhã o que eu estive a fazer para sair um bocado desse poço de estar assim um bocado estancada, não é? Parece que não consegues sair dali. Estive a organizar os meus sacos de tricô, os projetos que tenho, os novelos que tenho ali, porque às vezes compro uns novelos para fazer umas amostras, não sei o quê. Estive a organizar isso tudo e já estou outra vez com os sumos todos ali a correrem e não é inspiração, são as ideias, já escrevi tudo, já estou a fazer a mostra para uma nova camisola. Foi um bocado aqui, olha, quando não tens 5 minutos para dispensar, tu estás a precisar mesmo é de 1 hora. E basicamente foi isso que eu fiz. Dei-me 1 hora. Se calhar estou aqui a divagar um bocado, que é uma coisa que nós nunca fazemos, não é? Mas Nós somos extremamente focadas. pois, e se calhar já estou a divagar demais. Mas como é que tu fazes para sentires que estás a par das coisas? Ou seja, eu faço isto muito naturalmente, já muito enraizado e faz parte da minha necessidade em termos profissionais, mas já se tornou um hábito de seguir certos temas e principalmente inovação. Mas depois há projetos em que preciso saber o que é que está a acontecer, o que é que já é feito, como é que eu posso trazer pontos de diferença. E isso implica ali muito tempo, passar tempo realmente à procura de coisas, a pesquisar. Como é que tu fazes isso no teu trabalho? Eu acho que eu não faço. Deixa cá ver, como é que eu vou explicar isto sem parecer esquisito? Se é que vou conseguir. Eu entendo que estar em cima da crista da onda é super importante. Por outro lado, acho que para chegar à inspiração eu preciso de fazer exatamente o oposto. É deixar de me preocupar com o que é que está na crista da onda. Porque o que eu sinto, seja quando estou a pensar num novo projeto de tricô ou quando estou a pensar, sei lá, numa ilustração ou numa coisa assim, sinto é que já tudo foi feito. E se eu me puser a fazer a pesquisa, sinto que tudo foi feito e não consigo processar toda a pesquisa que fiz e chegar a uma coisa nova. Okay. E então o que eu faço é desligar tudo, desligar essa voz que diz já tudo foi feito e pensar no que é que está dentro de mim a querer sair. E depois, o que está dentro de mim a querer sair, normalmente, não é que não possa ter coisas parecidas com elementos de coisas que já foram feitas, porque naturalmente que sim. Mas como saiu de facto dentro de mim e eu sei que não fui copiar a lado nenhum, pode não ser assim a última Pepsi do deserto, que muitas vezes não é. Às vezes acontece ser a última Pepsi do deserto, mas é raro. Mas às vezes não é a última Pepsi do deserto, mas se calhar é a penúltima ou a antepenúltima e já me traz a satisfação de ter encontrado uma coisa diferente. Eu sei sempre que esses passos são passos de construção, são como uns pequenos legos que Sim. me hão de levar a uma construção de Lego grande, que eu se calhar ainda não sei qual é, mas sinto sempre que são pequenos, vou pondo pequenos, às vezes vou brincando assim com os Legos e tal e coisa, até que percebo o que é que eu tenho que fazer e depois é fácil mais ou menos construir. E para eu fazer isso preciso de me isolar um bocado, preciso de fechar um bocado essas inspirações todas. Depois para executar já posso ter mais estímulos a virem, mas no momento de descobrir qual é o caminho, que giro, eu faço isso exatamente ao contrário, temos processos diferentes, porque eu, entre tudo, faz ali um shake e depois, quando é a parte de criar, é quando eu desligo, quando eu tenho de desligar e deixar as peças começarem a juntar-se. E depois é nos sítios mais inusitados ou das formas mais inusitadas, não é? Quer dizer, eu já aprendi que os meus momentos de criação, e quando eu estou a falar de criação, estamos a falar de estratégia na maior parte das vezes. Os meus momentos, eu sei que se me meter num comboio, num avião, se estiver em trânsito, em sítios onde não há estímulos, não é? Estou com tudo fechado, não estou a pegar no telefone, não estou a ver nada, é aí
que depois aquilo começa a ideia ahá que te surge no duche. Exatamente, acontece-me. É brilhante. É super interessante porque esse processo já o percebi, preciso disso. Faço um scanning de tudo o que está, de tudo o que preciso, vou buscar os estímulos todos e depois eles ganham forma, para mim, de uma forma mais sustentada, porque realmente vão buscar muito sustento, muita base, mas transformam, né, de uma forma diferente. E isso é quase o inverso, não é? Não sei bem, porque eu acho que o que tu disseste é que no momento da criação tu precisas de estar mais em silêncio, digamos. Sim, é onde fecho tudo, sim. Pronto. E eu também. Eu só não faço a pesquisa prévia. Ok. Eu depois posso deixar entrar coisas que não tenham nada a ver, por exemplo, no momento da execução, ou seja, eu gosto de estar a fazer a execução e se calhar estar a ouvir um podcast que não tem nada a ver, de ciências, de economia, de não sei o quê. E isso gosto. Gosto de ter estímulos que não têm nada a ver, mas no momento da execução. No momento em que eu estou a pensar, não dá. Um bocado aquilo que me estavas a dizer. E a pesquisa, eu não a posso fazer. Como é que eu ia te explicar? Eu acho que o nosso momento diferente, realmente diferente, é no momento da pesquisa. Porque para ti, tu tens a pesquisa, fica a cozinhar e depois sai uma coisa maravilhosa. E para mim, a pesquisa abafa o fogo. Ok. Se calhar eu faço a pesquisa sem achar que estou a fazer pesquisa, mas eu acho que não, porque para mim a pesquisa vai normalmente desembocar naquele beco sem saída do oh não, desespero, já tudo foi feito. Ok. E então como é que tu te reinventas nesse aspecto? Que coisas é que tu fazes explicitamente para renovares essa tua fonte interna de criatividade? Eu acho que fazer coisas diferentes de vez em quando. Por exemplo, este mês infelizmente não aconteceu, mas em março há de acontecer. Vou fazer uma aula de corte, costura, modelagem. Ok. E estou que não me aguento de alegria. Para mim é super importante a ida ao yoga e descubro cada vez mais que é super importante aqueles momentos em que eu vou correr, porque às vezes não é que eu esteja a pensar objetivamente, agora tenho que ter uma ideia enquanto estou a correr, não. Uhum. Mas o facto de desligar, de olhar para outras coisas, de simplesmente me conectar com outras coisas que não têm a ver com a minha vida profissional, depois, não sei, fazer ali um curto-circuito qualquer dentro. Não faço nada disto propositadamente, mas depois, a posteriori, consigo perceber que, espera, foi naquele dia, não sei o quê. Pronto, mais ou menos consigo juntar os pontos. E outra coisa que é muito importante é fazer coisas só porque sim. E não estar a fazer coisas sempre só para trabalhar. Fazer coisas só porque gostamos. Que é, se calhar, o equivalente do brincar para as crianças. E não sei, às vezes eu preciso só de, sei lá, de ler um livro só porque sim, ou de escrever um texto só porque sim. Escrever textos é menos, é mais escrever no diário, não é? Só porque sim, ou fazer um desenho só porque sim. Às vezes vou pegar nas canetas e nos lápis das miúdas e num papel qualquer que já está todo riscado por elas, que é para não sentir sequer aquela pressão de vou fazer um desenho e tem que ficar bonito. Sim. Então, e começar a rabiscar coisas, a construir coisas, porque o que eu noto é que quando estou a fazer coisas só porque sim, desbloqueia e também desbloqueia brincar com as miúdas quando me vêm dizer mãe, senta, mãe, faz, uma menina. Faço uma menina, não sei o quê, depois começo a construir o cenário da menina e o balão que ela tem na mão. Eu lembro que tu a certa altura tinhas introduzido na tua agenda uma série de blocos, como ir ver uma exposição ou ler um livro. Isso foi no seguimento do Artist Way? Sim, só pode. Fala um bocadinho mais disso, dos resultados que sentiste, ou seja, isto tornou-se um hábito? Sim e não. Mas sim, deve ter sido no seguimento do Artist's Way. Aliás, o Artist's Way eu recomendo vivamente a toda a gente e a mim própria. E tenho que o voltar a fazer. O Artist's Way tem como não negociáveis um Artist's Date por semana e escrever no diário todos os dias de manhã. Os hábitos foram-se perdendo, é verdade.
mas há coisas que ficam. E ficam, por exemplo, os artist dates é isso, pode ser ir ver uma exposição, pode ser ir dar um passeio, pode ser ir, sei lá, descalçar-se e dar um passeio nas pedras da calçada e sentir as pedras nos pés. Sei lá, pode ser qualquer coisa que tu decidas que sim, mas tens que fazer um por semana. E não ficaram assim tantas visitas a museus nem nada disso, mas ficou muito clara essa necessidade de fazer coisas só porque sim e sozinha. E essas vou fazendo. Não vou fazendo de forma tão regular quanto gostaria ou tão rotineira, no sentido de um dia desta semana, das 2 às 3, vou estar a fazer não sei o quê. Não, isso ainda não consegui fazer. Mas de vez em quando faço e resisto menos a isso. Porque acontecia muitas vezes, não, mas não tenho tempo, não sei o quê, e depois entra aquele quando não tens 5 minutos, estás a precisar de 1 hora, e aí aceitar, ok, estou a precisar, vou fazer. Nesse sentido ficou, mas não ficou tão instituído quanto se calhar eu gostaria de fazer um por semana e escrever o diário todos os dias e não sei o quê. Portanto, esses momentos para estar em contacto comigo própria têm sido feitos de outra forma, nomeadamente com os treinos da corrida e com a ida ao yoga. Têm sido esses os momentos. E eu já acho um bocadinho difícil manter os treinos da corrida e a ida ao yoga, e então agora não quero estar a introduzir uma nova camada de compromisso comigo própria que fica difícil para mim, neste momento está difícil, portanto mantenho esses e são os meus dates para mim. Ok. E de um ponto de vista, eu não tenho feito isso. No início do ano tinha pensado fazer, juntamente com o meu famoso o GSM, né, os meus objetivos para o ano, tinha pensado fazer o que eu lhe chamava um plano de lazer, em que introduzia, imagina, uma ida ao cinema, uma ida a uma exposição, uma ida, conhecer um sítio novo por mês. Acabei por não fazer ainda esse plano. Tenho tido algumas dificuldades em conciliar tudo, para ser muito sincera, e portanto estou contigo quando acho que pode introduzir aqui uma obrigatoriedade que vai ser mais frustrante do que outra coisa qualquer, mas tenho tentado de outras formas ir buscar isso, ou não deixar que isso me fuja como objetivo. Já tenho alguns planos que vão para além disso, ou seja, eu tenho saído mais, tenho tentado trabalhar fora do escritório, quer dizer, tenho de ir ao escritório dos clientes, mas depois não fico através do escritório de casa, tento trabalhar de fora e esse contacto mais estimulado com outras pessoas, com observar, tem sido muito positivo, mantendo o meu lado introvert, não ter de interagir com as pessoas, mas ao mesmo tempo sentindo essa energia que eu acho que às vezes também me faz falta. E por outro lado, depois já tenho outras coisas planeadas, mas aí já de um ponto de vista mais técnico, digamos assim, e mais ligado àquela questão não da inspiração, mas de não me sentir estagnar do ponto de vista de conhecimento. E, por exemplo, um dos objetivos deste ano é fazer um curso novo numa área que eu acho que vai ter bastante, ou já começa a ter alguma relevância, mas vai ter um impacto na minha área de trabalho, que é a inteligência artificial, e estou a pensar fazer um curso de inteligência artificial ligada e as aplicações em termos de negócios. E, portanto, eu acho que tenho esses dois campos também, ou essas duas vertentes que sinto necessidade de renovar, de manter atualizado, e muitas das vezes mais do que manter atualizado é saber, não é, antecipar. E, portanto, sinto isso de uma forma de inspiração. Eu acho que a leitura, o observar de certos ambientes, já consigo ir buscar inspiração, e depois, sem dúvida, que ajuda o parar, o sair, fechar-me, não no sentido de me fechar em casa, mas no sentido de me fechar aos estímulos e deixar tudo trabalhar. Mas, por outro lado, também tenho essa ansiedade, que eu diria, aí sim, ansiedade, porque consubstancia um medo, que é o medo de me tornar obsoleta. E aí já há um trabalho mais objetivo, eu diria assim, porque enquanto que o da inspiração é muito natural já,
O do conhecimento mais técnico é mais objetivo, necessita outro tipo de intervenção do meu lado. E neste caso vai ser isso, vai ser assegurar que eu consigo fazer um curso, pelo menos este ano, para que a parte de conhecimento mais técnico não me fuja. Sinta que está a passar um comboio ao lado e eu me esqueci fiquei na plataforma, basicamente. Falavas das leituras e eu lembrei-me daquela conversa que estávamos a ter antes de ligar aqui o microfone, que é sobre leituras, e eu acho que é mesmo isso. Eu vou buscar a minha inspiração, não é a minha inspiração, mas é o fuel, o combustível para, se calhar, a minha produção. Acho que vou buscar precisamente à leitura. Eu gosto muito de ler ficção e não ficção e gosto de ir alternando entre uma coisa e outra. Basicamente eu leio tudo o que me aparece à frente. E neste momento estou a ler um livro maravilhoso chamado Daily Rituals, Women at Work, e fala precisamente sobre as rotinas de uma série de artistas, desde escritoras, jornalistas, artistas plásticas, músicas também. Fala das suas rotinas, cada uma tem o seu tipo de vida diferente, umas com crianças, outras sem crianças, e o que eu achei mais curioso e que para mim foi maravilhoso é que me identifiquei com quase todas elas nas suas lutas. Fala muito também de quando estão presas naquele fosso de e agora o que é que eu faço. Fala muito também daquela sensação quase de procrastinar até à última hora, de estar ali, tipo, estar mesmo apertadinho e depois de repente esse é aquele empurrão extra para se produzir aquela coisa, aquela peça que se tem que fazer, seja ela qual for, e fez-me ver que não há uma maneira certa de fazer as coisas. Basicamente, eu diria que a única maneira que seria certa é continuar a tentar. E isso acaba por tirar muito aquela pressão da inspiração, a inspiração vem ou não vem, de não sei o quê. E quanto a manter-me ou não na crista da onda e tornar-me obsoleta, eu não sinto muito isso, porque basicamente eu nunca estive na moda e não é agora que eu vou estar. Eu não sei, eu não consigo, por exemplo, no tricô, eu não consigo produzir uma peça do princípio ao fim, lançar a receita dentro de uma temporada, ou que seja. Portanto, são sempre peças que nunca estão na moda, nunca vão estar na moda, nem num ano, nem no ano a seguir, porque não, simplesmente, pronto, não dá, não chego lá. Não tenho essa velocidade. E também não é o meu objetivo, que eu próprio não me visto assim muito na moda. É mais intemporal. É isso, muito intemporal. Como no outro dia uma amiga minha me dizia: não, andar de pijama em casa não é pijama, é loungewear. Pois é, agora é loungewear, exatamente. Adoro. E eu Adoro. fiquei com isso na cabeça. Obrigada, Sónia, obrigada pela, pela dica. Realmente, e pronto, é isso. Eu nunca estou na moda, ou seja, sou intemporal. Tu és intemporal, adoro. És uma clássica, que também é importante. Mas, por exemplo, o que é que te motiva quando tu vais a um festival de tricô, a workshops? Por exemplo, estiveste em Barcelona, já foi este ano, não, foi o ano passado. Foi em novembro de 2019 e estou aqui com um mega sorrisão só de me lembrar. Qual é a motivação? Tudo bem que é uma parte de networking que é importante, mas o que é que te motiva para além disso? Ok, o networking não é a parte que mais me motiva, se bem que é uma parte muito importante. Sim. O que é que me motiva? O melhor é perguntar o que é que não me motiva. Porque eu adoro a coisa. Primeiro, eu fui fazer um workshop, só não fiz mais porque os workshops são caros e enfim, não dá para a minha bolsa, mas fui fazer um workshop sobre uma técnica que desconhecia completamente e para mim aquilo foi, ainda não a pus em prática, mas anda a marinar. E foi assim uau, uau, afinal pode-se, afinal isto é possível, afinal dá-se nós, porque foi uma das coisas que eu aprendi, afinal dá-se nós no fio. Foi maravilhoso, foi maravilhoso, foi absolutamente maravilhoso esse workshop. Tudo aquilo que eu aprendi lá foram coisas que eu não sabia. Basicamente tudo aquilo que ela falou, quase tudo que ela falou, eu não sabia quase nada. E isso é maravilhoso, pensar que a pessoa já tricota há tantos anos e pode continuar sempre a aprender técnicas novas. Há sempre mais qualquer coisa para aprender.
depois há coisas que gostas mais, coisas que gostas menos, que vais incorporar, que não vais incorporar, mas às vezes basta experimentar, gostaste, não gostaste e siga. E isto aqui eu adorei mesmo, 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 mesmo. Foi uma técnica maravilhosa. E a formadora foi ótima. As pessoas, algumas das pessoas que estavam no workshop eram claramente fãs dela, eu não a conhecia, sou muito honesta. Mas depois foi muito giro. Eu só conhecia o nome dela, mas não conhecia o trabalho dela. E gostei imenso de falar com ela e de contactar com ela naquele ambiente, porque realmente é uma pessoa que sabe muito e não foi nada sovina, deu imensas dicas, foi espetacular. Esse é um dos pontos. Outro ponto foi conhecer muitas pessoas que eu já conhecia, ou seja, foi pôr-lhes a cara e finalmente conhecê-las pessoalmente. Desde uma amiga minha argentina, que era do mesmo grupo que eu, só que nunca coincidimos nos encontros, e fomos conhecer, eu já saí da Argentina há 10 anos, portanto, fomos conhecer 10 anos mais tarde em Barcelona, e foi o máximo. E depois foi conhecer outras pessoas também, falar com outras pessoas. Depois tens a zona de marketplace, onde tens muitas lojas a vender coisas, desde fios, revistas. As revistas de tricô para mim são assim um fascínio total, mesmo, porque eu sei que para quem não está dentro se calhar deste círculo, pensar em tricô é uma cena da avó e pensar em revista de tricô se calhar é a burda e pouco mais, não é? Mas a verdade é que é todo um mundo e é perfeito para mim, porque o tricô leva tempo, não é? Eu demoro tempo também, eu não quero aquela coisa sempre a nova tendência, e isso assim, não é a minha cena e eu fico completamente sobreestimulada com isso. E então isto é o ritmo certo, depois ver como é que as pessoas depois também encontram nichos dentro desta área, não é? Porque o tricô, a pessoa pode pensar que, sei lá, a voz, não é? Mas não, há muitas pessoas a fazerem a sua vida profissional, o seu modelo de negócio dentro do mundo do tricô, dentro desta indústria. Desde a parte de produção de fios, produção de fios, produção ética de fios, produção sustentável, a tintureiros e tintureiras artesanais, que já temos muitos cá em Portugal, designers de tricô, que criam as peças, escrevem as receitas e que dá uma trabalheira mesmo. Isso é um trabalho mesmo difícil, porque é muito difícil conseguir um rendimento certo, porque se tu pensares para se fazer uma receita de uma camisola demoras meses e investes muito tempo a escrever, a testar, a verificar, a fazer os 20 mil tamanhos que precisas de fazer, e depois é uma receita que se calhar vende por, o PDF vende por 5 euros mais IVA, e portanto é mesmo um jogo de números, tens que ter muita gente a comprar para conseguires ter um rendimento. Mas pronto, depois há pessoas que fazem os pins, que agora está super na moda, os pins variados, com temas variados relacionados com o tricô. Ver tudo isso para mim é maravilhoso também, é assim, uau, uau, uau. E depois é naquela, vou para casa com as revistinhas que comprei, com os fios que comprei, e estou no hotel sozinha no meu quarto a desfrutar daquele silêncio e a olhar para as coisas, a pensar o que é que eu vou fazer e a tomar notas e se calhar só a passar os olhos pela revista e ver o que é que eu gosto daqui, o que é que eu não gosto, como é que isto está escrito, ai que giro e tal e coisa. Durante o dia é a loucura do evento e as pessoas e falar com as pessoas, não sei o quê, mas depois vou para casa e estou na minha redoma silenciosa para ali para cristalizar um bocadinho as ideias e pronto. Sim, que é um bocadinho o que nós fazemos também depois quando vamos a uma Web Summit, por exemplo, em que há estímulo, não é, de todo o lado e depois a seguir processas. Destes modelos, temos falado, modelos não são propriamente modelos estruturados ou objetivos, mas destas formas de, por um lado, ir buscar inspiração, por outro lado, conhecimento mais técnico, o que é que achas que para ti funciona melhor? Estavas a falar de forma apaixonada relativamente a este workshop. Achas que é isso que funciona mais contigo? Eu adoro aprender. Tenho umas saudades loucas de estudar mesmo. Mas detesto, por exemplo, o mundo académico. Mas adoro aprender. Por isso, encontrar aquelas bolsas de partilha de conhecimentos, se calhar menos formais,
como por exemplo workshops, como foi o caso deste, ou o tal workshop, as aulas de costura que eu vou fazer, para mim são o formato ideal. Da mesma forma que também adoro depois dar os meus workshops de tricô e de bordado, porque é maravilhoso, na ótica, para mim, tanto na ótica de quem está a partilhar o conhecimento como quem está a receber o conhecimento. Para mim é maravilhoso ver aquele momento em que não sabe e de repente, pumba, sabe e faz luz e a pessoa percebe que aprendeu uma coisa nova e que interiorizou uma coisa nova, e isso para mim é aquele momento mais brilhante e mágico do processo. Essa química traz-me muita energia e gosto muito. E depois a leitura também, sim, a leitura é maravilhosa. A Web Summit é tão giro, gosto tanto, mas a Web Summit, como aquilo é um evento overwhelming by default, eu agora já me preparo e já tenho uma ideia das coisas que quero fazer, das pessoas com quem quero estar. Claro que sempre aberto à fuga do plano, que é uma coisa que acontece com muita frequência, mas levo já assim uma ideia daquilo que quero ver, aquilo que quero fazer, que é para aproveitar mais. E tu? Eu sinto que há dois dos modelos que funcionam lindamente comigo. A parte de pesquisa pura e dura, desk research, basicamente. Faço de uma forma exaustiva, mas é muito, muito eficaz e muito, muito completa. E, por outro lado, também gosto de ir buscar pontos de vista de diferentes pessoas que me inspiram ou projetos que me inspiram, e aí um modelo como o Web Summit acaba por retirar alguma, não conhecimento técnico, mas inspiração para ir buscar, para ir explorar outras coisas, e acho claramente um modelo bom para inspiração. Para fazer pensar, principalmente também porque acaba por ser num entorno em que tu sais, não é? Sais de casa, estás fora não estás a fazer trabalho. Esses dias não estou, ou tento não estar a fazer projetos, para que realmente seja só estímulos a entrarem e a fazerem pensar. A parte de estudar, eu acho que o ambiente de aulas não me acrescenta muito. Gosto muito da parte de aprender ao meu ritmo e de processar e depois voltar e ir à frente e ir buscar coisas paralelas, e, portanto, não é o ambiente que eu acho que melhor funciona comigo. Mas vou voltar a tentar, não é? Este ano vou fazer isso, até porque há uma parte depois de conhecimento que é quando é muito distante daquilo que fazes, que eu acho que tem mesmo de ser nesse formato. E é isso que eu vou fazer agora com a parte de inteligência artificial. Mas sim, eu diria que uma combinação de desk research e eventos. Onde é que tu vais aprender sobre a inteligência artificial? Eu estou a pensar fazer o curso do MIT de aplicação de negócio, Business Applications ou Business Implications from AI. Como primeira prova, ou seja, fazer o curso que eles têm online, e depois, se gostar, ou seja, se for uma área que me fascine, depois aí sim fazer alguma coisa presencial. Mas estas são em sala de aula também, só que é virtual. Portanto, acaba por ter também esse lado de disciplina. É interessante, mas depois não é a semana toda, não é? Tipo, são 6 ou 8 semanas de curso, em que tu tens algumas aulas, mas depois tens o resto do tempo que é gerido por ti. Me parece um bom compromisso para começar. Isso parece-me absolutamente maravilhoso. Como é que descobriste isso? Andei à procura. Não, duas coisas. Andei à procura de cursos de inovação, mas que fossem aplicados a negócio, não é? Não puro e duro técnico ou tecnológico. Na altura tive contacto com uma agência de Cambridge, e Cambridge tem um departamento na universidade também interessante. Só que ao falar com uma amiga que está ligada à universidade cá e esteve na Caltech e Cambridge também, perguntei-lhe qual é que ela achava que era mais interessante para fazer, e ela falou-me do MIT com muito boas referências, mais até do que Cambridge, e portanto depois comecei a explorar também e encontrei este que me pareceu um bom fit, e é esse que eu vou, se tudo correr bem, em março, iniciar. Boa coragem, Tex, absoluto! Yeah!
não é? Fora da zona, porque agora também já estamos a sair um bocadinho do tema, mas é uma daquelas alturas em que eu não... É um daqueles temas em que eu não tenho conhecimento técnico. Vou ouvindo, vou lendo, vou tentando perceber quais é que podem ser as implicações, mas toda a gente fala que vai ter implicações e eu quero saber quais é que são exatamente e qual é que é a potencialidade, porque vai ter impacto no tipo de trabalho que faço, não é? Obrigatoriamente. Depois tenho alguma curiosidade em perceber como é que tu tens acesso à informação, não é? E tens acesso a informação que nunca mais termina. E como é que tu transformas isso em insights que podem depois dar origem a serviços ou a produtos, um conhecimento melhor do consumidor, porque não é? Não pode ser simplesmente pelo agregado de informação. Tu depois tens de tratar essa informação de uma forma mais objetiva. Estás a falar de seres humanos também, não é? E, portanto, muito curiosa para ver como é que as duas áreas se interligam. Não sei se estão aqui a ver a diferença entre as duas Anitas, mas eu acho que isto ilustra muito bem. Eu estou excitada por fazer um curso de costura. Tu estás excitada porque vais fazer um curso de inteligência artificial no MIT, ok? Mas eu acho que só mostra que, pois, cada uma tem o seu lado mais racional, menos racional, no sentido de eu tenho folhas de Excel para a minha vida, não é? E tu tens folhas de desenho. E, portanto, acho que se explica muito. Eu acho engraçado porque isto volta muito à parte de onde é que vamos buscar a nossa inspiração e fazer o tal cocktail mágico da criatividade. Porque para mim é sempre um regresso aos básicos. Tudo começa no lápis e no papel, não é um computador super sofisticado que me resolve o problema. E se calhar, um bocado, a máquina de costura também é uma ferramenta, bem, enfim, já bastante mais sofisticada do que o lápis e do papel, mas eu acho engraçado que, para mim, é sempre voltar ao inicial. Voltar ao material mais menos sofisticado, se calhar voltar ao material mais manual, e tu, pelo contrário, vais diretamente para o futuro, quer dizer, que já é o presente na inteligência artificial. Acho muito giro. Sim, eu acho que depois podemos complementar, podemos partilhar. Depois podemos partilhar como é que a gente aplica a inteligência artificial ao tricô. Ou como é que aplicas o tricô à inteligência artificial. É engraçado, porque quando eu estou a dar aulas, tanto de tricô como de bordado, estou sempre a fazer paralelos com o yoga, com o meu percurso no yoga, mas o percurso que se calhar as pessoas vão tendo na prática de yoga. E cheguei à conclusão que também posso fazer os mesmos paralelos com a prática da corrida. E na verdade é a vida, basicamente, é tudo, dá para fazer paralelo. Sim, somos bons nisso. Eu acho que pós-racionalização também. Sim, a posteriori é tudo muito mais fácil. Connecting the dots, não é? Olha, e tens lido assim algum livro particularmente estimulante que te tenha feito pensar, rodar ali as roldanas e as manivelas internas com mais energia? Olha, eu li, de um ponto de vista mais técnico, li um livro que é o Unlocking the Customer Value Chain, de um professor de Harvard, em que falava de inovação e de disrupção e desmistificava um bocadinho a época em que vivemos, em que ele falava que a inovação não é provocada ou causada pela tecnologia, mas a tecnologia é uma resposta, é um meio para as inovações que temos visto, e fala muito de inovação do modelo de negócio, disrupção, porque estás ali a retirar pedaços da cadeia de valor, e é isso que novos negócios tipo Uber e Airbnb e isso vão fazendo, e não propriamente uma revolução tecnológica, mas depois a tecnologia disponível já potencia esses novos modelos de negócio. Portanto, esse livro foi muito interessante e foi o último que li, assim, tipo de fio a pavio, porque depois tem uma série deles iniciados que não tenho conseguido dar conta. Estou a ler o Sapiens, que acho que também é bom para entrar na mente e nas motivações do ser humano, que para mim faz sentido, uma vez que eu tento perceber o consumidor, para onde é que vai, para onde é que não vai, quais é que são as motivações, mas ainda não o acabei. E o último que li foi de verdadeiramente inspirador,
mas mais a nível pessoal. Porquê? Porque foi The Cursed Child, que é a peça do seguimento do Harry Potter. E inspirador e essencial, porque o Francisco já me tinha colocado o deadline para eu ler aquilo, para trocarmos impressões, e depois perguntou-me se eu podia resumir o livro e quais é que tinham sido as minhas impressões. Portanto, foi ali um momento bom. Pareceu-te um trabalho para a faculdade. Praticamente. Mas achei piada porque ele, não é, invertiu o jogo. Normalmente somos nós que lhe colocamos essa questão de se ele pode resumir e quais são as impressões, não é? Porque não é só do ponto de vista de reproduzir a história, mas realmente depois o que é que mais o marcou, o que é que mais o fez pensar. E portanto ele fez assim uma jogada maravilhosa. Pronto, e agora? Consegues resumir? E quais são as tuas impressões sobre o livro? Portanto, tivemos assim um momento bom de bonding, porque pronto, Harry Potter é mais uma das coisas que nos une, mas aqui teve alguma piada porque fui ele o primeiro a ler e não o contrário, como tinha acontecido com os outros todos. Mas, pronto, eu não percebo muito bem a cena do Harry Potter, porque a mim não me diz absolutamente nada, mas para além do momento de bonding com o teu filho, de que forma é que a ficção, ou sim, a ficção de uma forma mais generalizada, de que forma é que isso informa depois a tua prática criativa, profissional? Consegues resumir Não. em 3 pontos? Consigo resumir em 3 pontos, até menos. Para mim a leitura é uma forma de escape, é o desligar, e a ficção transporta-me mais facilmente para outros mundos, para outros personagens, entrar na pele de outras pessoas, e isso encontro em alguns livros formas de desbloquear algumas questões, algumas soluções, e é giro, porque às vezes estou a ler um livro e digo, olha, eu podia usar isto naquele projeto, ou isto fazia sentido para... E, portanto, é isso. É uma forma de escape, de imersão em mundos diferentes, em sair da minha rotina, não é? Do desligar, e de inspiração, sem dúvida, mesmo nos livros mais simples. Há sempre ali ligar. É quando sinto que o cérebro faz ligações, porque depois eu não memorizo as histórias, nem memorizo trechos de livros, mas sinto muito que o cérebro está a fazer ligações a outras coisas, que é assim muitos momentos da aha. Agora tenho de ler eu o próximo para depois lhe passar. Vê lá, não é o Unlocking the Customer Value Chain, não sei o quê, coitado do miúdo. Já é Cursed Child o suficiente. Cursed Child o suficiente. Não, mas um Sapiens não lhe fazia nada mal. Mas tenho de ler o primeiro, portanto, sim. Pronto, e resta-nos lançar o desafio aos nossos ouvintes para saber quais são os métodos, quais são os modelos, quais são as formas de inspiração e de se manterem atuais que seguem e que nos recomendam. Vocês sabem que nós adoramos receber o vosso feedback, tanto no nosso site como também no Instagram, porque de alguma forma ajuda-nos, e também pessoalmente, aliás, shout out para o David, que tem estado a ouvir os episódios todos da Anitta e que depois vem comentar comigo. O David é um espetáculo, o meu colega de ateliê é um pintor espetacular. Coitadinho, ele está a ouvir enquanto estás a editar. Eu ponho fones. Eu estava a vê-lo, tipo, pronto, não é? Vocês são muito giras, mas pronto. Menos. Mas pronto, mas já que o David faz esse trabalho, nós também lançamos o desafio de pedir à nossa comunidade que também partilhe. E nós temos tido algumas recomendações e agradecemos montes de recomendações da Anitta. E também eu acho que estamos abertos a sugestões de pessoas que acham que seriam interessantes trazer até à Anitta. Ou se vos apetecer diretamente marcar uma conversa connosco, também estamos disponíveis e teríamos todo o gosto em ouvir e receber e falar com ouvintes da Anitta. Olha, foi uma excelente ideia, Ellie, pedir às pessoas que nos escrevam diretamente, seja com propostas de outros nomes, seja para falar dos seus próprios negócios. Nós ficamos à espera
até porque a Ellie pesquisa imensa coisa, mas coitada, não consegue. Nós estamos sempre dispostas a ouvir histórias e experiências que sejam diferentes, que sejam significativas, porque é sempre importante para alguém. Às vezes estamos a precisar de ouvir qualquer coisa e a história que um de vocês tem para contar é aquela que nós precisamos. Portanto, escrevam-nos, por favor. E ficamos por aqui por hoje. Voltamos qualquer dia. Beijinhos, Billy. Beijinhos, Ellie. A Anitta regressa ao trabalho a cada 2 semanas, mais coisa menos coisa, com um ponto de situação nos seus projetos. No entanto, com boas aspirantes à omnipresença, continuamos ligadas no Instagram em Anita_no_trabalho e ainda em anitanotrabalho.com, onde poderão conversar connosco através da secção Querida Anitta. Ou ainda em facebook.com/Anita no Trabalho. Já sabem, não se esqueçam de partilhar e fazer recomendação da Anitta no Trabalho, principalmente no Instagram, que é onde nós estamos mais ativos. Anitta no Trabalho é um podcast produzido por Ana Isabel Ramos, designer, ilustradora e knitwear designer em airdesignstudio.com e instagram.com/air_Billy e Eliana Soares, marketeer e estratega em nautilu.net e instagram.com/Alice_in Wonderlands.